Oi, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. Obrigado por nos dar esta audiência. A gente vai falar hoje sobre o IDEC, né? O Instituto de Defesa de Consumidores. Provavelmente você já conhece, porque eles têm muitos anos, muitas décadas de atuação em favor dos consumidores. Aliás, você conhece o Código de Defesa dos Consumidores? Eles estão lá na gênese de tudo isso. Por isso que a gente convidou eles para participar aqui, que eles vão falar um pouco da história, e é muito bom a gente entender os fundamentos, os valores de uma instituição, e quando a gente precisar, a gente já sabe como é que funciona, né? Com a gente aqui a Carla Yui, ela é gerente de marketing e relacionamento. Seja bem-vinda, Carla. Olá, Jeremias, muito obrigada. É um prazer estar aqui no Alesp Cidadania hoje e agradeço muito a oportunidade da gente apresentar o IDEC para as pessoas. Que bom. E também a Eneida Souza. A Eneida é coordenadora de relacionamentos e mobilização. Obrigado, Eneida, pela presença. Eu que agradeço também pela oportunidade. Jeremias, estou muito feliz de estar aqui. É sempre um prazer poder falar da nossa organização, do IDEC. Que bom, a Eneida. Você estava me dizendo, né, Eneida? Pode olhar para cá agora assim. Olha, você já mais de 2 décadas, um bom tempo, né, no IDEC. Eu quero saber primeiro um pouquinho da história de vocês, sua formação, para o público conhecer um pouco desse time, né, que o IDEC tem. Sim, eu entrei no IDEC em 2002, 2003. E eu, antes de chegar no IDEC, eu era funcionária pública, então eu trabalhava com pesquisas jurídicas. Então, eu sempre tive muita familiaridade com os temas, né? Trabalhei com grandes juristas renomados no Brasil e foi um período muito bacana, muito bom. E aí eu estava muito querendo sair do serviço público, mas eu tinha muita vontade de trabalhar no terceiro setor. E aí eu comecei a pesquisar. E eis que eu conheci o IDEC. E aí, para minha felicidade, eu fui aprovada, né? Teve uns testes, enfim, umas entrevistas. Eu fui aprovada e aí, na ocasião, eles falaram, é a mão e a luva. E acho que é por isso que eu estou lá há 22 anos. Nossa, que legal. Porque é um desafio muito grande, mas é um aprendizado constante. Todos os dias nós temos a oportunidade de conhecer e de aprender. Sim, é muito bacana. E vocês fazem, a gente vai falar um pouco da história, um pouco do IDEC, porque eles fazem muitas ações que são coletivas, eles vão explicar daqui a pouquinho pra gente, mas quero entender um pouquinho melhor a história da Carla também, né, Carla? Você hoje está à frente do marketing do IDEC, é isso? Isso, eu sou gerente de marketing de relacionamento, né, e de mobilização. E eu estou há 10 anos no IDEC, a minha formação é administração, com ênfase em marketing. Trabalhei em diversas empresas, né, mas eu vim para o terceiro setor porque a causa me comove. Né? Então, eu quis sair de vender produtos para trabalhar com causas, né? Coisas que me motivam, e a gente está trabalhando no IDEC muito pelo coletivo, né? Pelo cidadão. Estamos aqui na cidadania, então nossa missão é essa, né? Do IDEC olhar pelo coletivo, e a gente tem uma grande realização de trabalhar lá no dia a dia, né? Que legal. E você faz um bom trabalho, porque o IDEC é bem conhecido aí, com a revista e tudo mais. Você sabe que o marketing, assim, é uma ferramenta, né? Então, assim, pode ser usado por bem ou por mal. Eu me lembro que lá na década de 80, já que a gente está falando da história do IDEC, tinha muita propaganda de cigarro, por exemplo, né? O marketing, fumar era a coisa mais linda do mundo e tudo mais, né? Depois foi proibido, isso era o marketing que fazia. Uma vez eu vi no Ministério da Saúde uma propaganda, assim, com vários jovens bonitos, tudo colorido, dizendo assim, a vida pode ser muito bonita sem cigarro. Falei, pô, olha que marketing bacana, tão interessante, né? Aquilo me comoveu, me tocou. Assim, era um marketing usado ao contrário, né? Então, o marketing depende como ele é usado, mas ele pode ser usado para muita coisa boa. E o IDEC tem essa visão lá, né? Com certeza. E a gente tem que ter responsabilidade, né, Jeremias, no marketing, porque é a divulgação, né, de produtos ou de imagem de marca. E uma das coisas que a gente trabalha bastante no IDEC, a gente tem até um manual, um guia, na verdade, a respeito do greenwashing, né, o famoso greenwashing. Então, às vezes, as empresas também usam o marketing para promover causas que, na verdade, não estão fazendo, né? Pinta um prédio de verde e fala que é ecologicamente correto, isso é um dos exemplos, né? Outro exemplo é dizer, esse produto não agride a natureza, mas sem comprovar, né? Então, Entendi. a gente tem um guia bem interessante no nosso site para a pessoa entender o que é o famoso
greenwashing ou mentira verde, né? E como que o consumidor, a pessoa entende e como que ela procura aqueles produtos que são sustentáveis, se ela estiver interessada, para a gente não ter esse problema todo de mudança climática que a gente enfrenta hoje. Né? Nossa, muito interessante isso, porque a gente está vivendo, agora com inteligência artificial, ninguém sabe mais bem o que é verdade, né? Durante a pandemia, eu ficava o tempo como jornalista, o pessoal mandava no grupo umas coisas, e eu batia o olho e falava, isso aqui está estranho. Dava um Google, pronto, eu respondia lá, o pessoal falava, o chato do grupo, né? Eu falava, gente, é só olhar, é notícia falsa, né? Então, infelizmente, está aumentando muito. E instituições como o IDEC, acho que vocês vão ter um papel cada vez mais importante, então, viu? Ah, com certeza. E assim, o mundo online, né, a inteligência artificial traz várias vantagens, várias coisas boas, mas muitos desafios. E o nosso principal ali, carro-chefe da organização é a educação, a informação, né? Então, como a gente tem 37 anos, as pessoas podem confiar na gente, que a gente tem um conteúdo muito técnico, né? Mas também a gente trabalha na linguagem para deixar acessível, mas de uma forma muito responsável. Né? Nesse sentido, o que vocês dizem, por exemplo, porque agora com o IA a gente tem a clonagem da voz. Então alguém liga para mim e faz uma propaganda, pode fazer a propaganda com a minha voz, com a voz de um artista, a gente vai começar a receber isso mais ainda. Com a minha imagem, com a sua imagem, e você não vai saber. O que você diz para o consumidor para ele ficar atento? Porque isso vai ser cada vez mais frequente na nossa vida. Ai, com certeza. E não tem, assim, uma recomendação, né, Jeremias? Porque hoje é uma, amanhã é outra, daqui a 5 minutos é outra. Então, o que a gente fala é informem-se, né? Fiquem atentos, sejam cautelosos, não acreditem. Você não acredita numa notícia que não tem uma fonte, né? Se você vê alguma coisa assim, chame muita atenção, uma notícia bombástica. A mídia já teria dado. Muitas vezes a gente é bombardeado com a tal fake news, né? Que o IDEC combate muito, porque é isso, a gente precisa se informar e saber, será que aquilo é confiável? Quem é que está falando isso? Né? Às vezes tem assim, um médico falou, mas não tem comprovação que aquela pessoa que está falando é de fato um médico. Olha, eu vou te falar uma coisa, com tantos anos de jornalismo, eu fico pensando, jornalismo e rede social meio que se misturou. Antigamente você pegava uma notícia e assim, eu não quero ser o velho chato de falar que no meu tempo era diferente. Não, mas assim, eu tenho reparado assim, às vezes a notícia vem de grandes jornais. Por exemplo, quem está na frente na eleição em tal cidade, né? Saiba aqui nessa notícia, né? Aí você lê o primeiro parágrafo, não tem nada, o segundo não tem, o terceiro não tem. É verdade. Antigamente, a notícia tinha que estar na manchete, né? Mas parece que é uma coisa misturada com a rede social, que é para dar curiosidade. Então, eu vejo tudo muito misturado e a gente, como consumidor, já que a gente está falando de consumidor, tem que ficar cada vez mais atento, porque o mundo está meio estranho, assim, né? E a gente, fontes interessantes, né? Buscar a ciência, acho que é sempre esses aspectos que a gente tem que procurar, né? Com certeza, porque a gente é, de certa forma, manipulável, né? Então, a gente tem que se precaver mesmo. Em tudo. Está no mercado lá. Esses dias uma pessoa estava me falando que as coisas para a criança, elas ficam na altura do olho da criança. Às vezes a mãe está lá puxando e a criança está arrastando alguma coisa que está na altura dela. O marketing faz isso. Então a gente tem que ter a ciência dessas coisas, né? Para a gente aprender. E o IDEC está sempre com as revistas. A revista, Eneida, ela é mensal? Na realidade, a nossa revista era bimestral. Mas recentemente nós hoje estamos somente com a revista online. Até eu gostaria de ter a oportunidade de mostrar, depois eu gostaria de ter a oportunidade de mostrar a carinha da nossa revista. É uma revista que tem somente conteúdo de interesse consumidor. Ela não tem propagandas, porque o IDEC, eu queria falar um pouquinho do IDEC, né? Porque muitas pessoas, nós queremos acreditar que muitas pessoas nos conhecem. Sim. Mas nós sabemos também que muitos não nos conhecem. Não conhecem. Eu queria que você começasse lá da fundação, 1987. Isso, eu gostaria de falar um pouquinho, por favor. Aproveitar essa oportunidade. O IDEC ele foi fundado em 1987 por um grupo de voluntários de vários segmentos. Então, tinha ali agrônomos, tinha economista, tinha jornalista. E por que ele surgiu? Ele surgiu justamente porque nessa época não tinha uma legislação, né? Até porque o CDC... Tinha nem a Constituição de 88 que mudou tudo. Exatamente. E o Código de Defesa do Consumidor, ele nasceu em 1990. Certo. Então, nesse cenário de 87, não tinham leis que protegiam esse direito e o consumidor, na verdade, ele estava léu. Ele consumia, mas ele não tinha nenhum respaldo. Sim. Sobre seus direitos. Então, esse grupo de pessoas sensibilizadas com essa situação criaram o IDEC. Certo.
Até, Aí- né, Eneida, uma parte deles veio, inclusive, do PROCON. E aí trabalhavam para o PROCON, o governo, Sim, né? isso é E importante. sentiram a necessidade de ter uma organização que fosse independente. A nossa palavra-chave é independência. Então, a gente não tem vínculo com o governo, nem com empresa, porque a gente precisa estar ao lado do consumidor em qualquer situação, né? Sim, sim. Sim. Não, interessante, Perfeito. interessante. E essa época que foi criado, é bom resgatar isso que você falou, porque era meio que o fim da ditadura ali em 84, foi Sim. aquele momento da Constituinte, aí em 88 veio a Constituição, e o IDEC nasce ali nesse... IDEC nasce exatamente nesse momento bastante assim tenso, né? Aham. Eu acho que da história do Brasil, mas eu acho que a gente agradece muito essas pessoas que estavam à frente de tudo isso, né? Que Teve foram um fundador ou visionários. foi um grupo mesmo? Foi um grupo Foi um de grupo. pessoas, mas assim, aí tem a nossa mentora, que eu Certo. aproveito aqui para a gente ter muito orgulho, que é a Marilena Lazzarini, que ela assumiu o IDEC, assim, de uma forma maravilhosa, uma mulher, né? Imagine, naquela época, né? Uma missão de vida, Uma né? Eneida? Exatamente. Então, ela ficou à frente de tudo isso e foi muito, o papel dela é muito importante na sociedade. Você acha que esses valores, assim, porque eu já ouvi um ditado que diz assim, uma empresa ela é muito a cara do dono, assim, ou de quem cria, ou de quem funda, né? Porque ele tem valores que vão passando, Perpetuando, né? Você exatamente. sente isso no IDEC, assim, queria que você falasse um pouco desses valores. Ela já falou na questão da transparência, da independência, aliás, né? Isso, a Independência é um dos independência. valores. Não, eu acredito que sim, porque o legado é muito grande, né? Eu mesmo sou uma dessas pessoas, né? Todos esses 22 anos eu presenciei muita coisa, tenho presenciado muita coisa, e a gente sabe o quanto essa semente plantada por aquelas pessoas. Mas aqui eu vou falar em especial pela Marilena, embora ela mesma fala, eu não faço nada sozinha, né? Hoje o SUIDEC é o que é, o SUIDEC existe, eu pude contar com a participação Ela ainda de está na instituição? Ela já... Hoje ela estava recentemente como no conselho, né? Ah, no conselho. É, porque tem o Isso. conselho. Ela fazia parte do nosso conselho. Mas ela sempre fala isso, que eu acho muito, muito nobre da parte dela. Mas a gente sabe que ela realmente foi a grande mentora intelectual de tudo isso, né? Precisa ter Mas uma ela pessoa deixou ali, esse né? legado, nós que trabalhamos, que estamos na organização hoje, todo mundo tem muita responsabilidade. Como a Carla colocou, o fator da independência do IDEC, para nós, assim, é primordial. A gente zela muito com isso. Por quê? Porque se nós não tivéssemos essa independência, nós teríamos muita dificuldade de atuar. Porque hoje, quantas vezes nós temos que observar empresas que estão desrespeitando o consumidor e nós não temos como não nominar, né? Elas estão aí. Né? Então, nós precisamos, assim, então essa independência, ela nos dá essa liberdade de atuar. E esse legado, acho que vem justamente, é muito forte. Então, é um grande legado que a gente perpetua e a organização é lá, principal. Nossa principal missão é educar, orientar e defender o consumidor e defender a ética nas relações de consumo. Legal se vocês tivessem, não sei se tem muitos recursos, porque, olha, para a educação e para a orientação, é bom que tivesse muitas campanhas na internet, né? Eu não sei se vocês têm recursos para isso, porque ao mesmo tempo que a gente recebe uma avalanche de fake news, né? Que tempos políticos, então, assim, de eleição é muita coisa, mas no próprio consumo direto, né, Carla? Então, precisa combater com veemência. Vocês têm, assim, campanhas permanentes, digamos? Claro que o nosso financiamento vem de pessoas físicas, né, e por algumas fundações. Mas para nós, né, as questões de consumo, problemas são infinitos. Todo dia, Jeremias, aparece milhões de pessoas perguntando coisas para a gente, interagindo pela rede social, pelo site, ligando, querendo posicionamento do IDEC. E aí o IDEC tem uma equipe limitada. Então, óbvio que a gente precisa de muito apoio financeiro de pessoas físicas que acreditem no nosso trabalho, né? E a gente estava conversando sobre o Steve Jobs antes, e a gente, de certa forma, o IDEC faz um pouco esse papel, porque ele antecipa, ele é uma organização de vanguarda que olha e vê o problema lá na frente. Sim. Quando as pessoas ainda não entenderam tanto a consequência daquilo, a gente está ali alertando. Proteção de dados pessoais é uma coisa que a gente fala há 20 anos.
né? E a outra coisa, por exemplo, a questão do cadastro positivo, né? A questão de ter a pontuação do crédito. Você se lembra disso que aconteceu claro. Recentemente? Foi bastante Na debatido. época, o IDEC sempre falou assim, olha, o argumento, né, dos bancos, das instituições financeiras era, se tiver o cadastro, a gente vai conseguir distinguir o bom pagador do mal pagador e os juros vão cair. Não foi isso? E na época a gente falava assim, olha, isso não vai acontecer, os juros não vão cair e a gente vai estar exposto, os nossos dados estarão expostos e nós vamos sofrer golpes. A gente vai... E o que acontece hoje, Jeremias? Então, na época, todo mundo via com bons olhos, poxa, os juros vai cair, né? E nós falando, não vai. E o que aconteceu? A gente continua com os juros mais altos do mundo. E quantos golpes? Você conhece alguém que já caiu em algum golpe? Toda hora. Toda hora tem. Os próprios bancos, né? Esse dia chegou uma notícia de que uma pessoa próxima de casa, o banco estava devolvendo o dinheiro. Então, justamente. Disse que realmente teve um problema e foi tirado recurso da conta da pessoa no próprio banco. Esse é um exemplo, né? Mas tem vários outros exemplos onde o IDEC, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, o IDEC incidiu nela. Então, a gente tem esse papel que a gente fala, a gente não quer ficar enxugando o gelo. A gente quer atuar de uma forma preventiva. Então, os dados, com todo esse mundo digital que a gente vive, é inevitável, né? Que a gente tenha a questão dos dados, né? Que a gente conceda ali as nossas informações. Mas a gente zelou por ter uma autoridade, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para regular, para punir, né? Aliás, eu vi uma entrevista uma vez que uma pessoa, não sei se era da Alemanha, que ele ficou abismado. Ele falou, é incrível como vocês dão o CPF para tudo, todo mundo pede o CPF. Ele falou, lá os nossos números são mais resguardados, você não dá seu número para qualquer pessoa. Aqui todo mundo pede, assim. E tem empresas que... pelo WhatsApp, me pediram tantos dados, e assim, o meu CPF, o meu endereço, o meu telefone, eu falei, vai pedir o nome da minha mãe e tudo mais. Aí depois eu fiquei desconfiado, eu falei, será que é essa empresa mesmo? E depois eu fui ver e era a empresa mesmo, que era uma concessionária de serviço público. Mas eu achei meio exagerado, né? Porque para que tantos dados da gente para dar uma informação? Você agora há pouco perguntou, o que a gente recomenda? Uma das coisas é isso, desconfie. Né? E se estão te pedindo muitos dados que você não vê a necessidade, questione, fala, não, eu não quero te dar esse dado, porque eu sei que pode ter uma consequência negativa e eu não estou vendo a consequência positiva para mim. Né? Quando os nossos dados vazam e a gente sofre fraude, com certeza é alguém que garantiu para você que seus dados estavam bem resguardados. Todo mundo garante isso. Como é que a gente tem essa segurança? Você sabe qual empresa usa, qual sistema, ou banco, quer dizer, quanto mais dados a gente der, certamente mais exposto a gente vai estar. Você falou que teve essa questão dos dados que o IDEC, porque o IDEC, gente, eles têm uma conexão, eles fazem pesquisas aprofundadas, eles têm conexões com a academia, com as grandes universidades, então por isso que eles estão adiante do tempo. E conseguiram vislumbrar essa questão dos dados. E a outra questão que você falou... A pontuação de crédito, o cadastro positivo. Né? Tem coisa aí pela frente que vocês já estão estudando que acham que pode dar problema lá na frente, assim, não? A questão da mentira verde, né, como eu mencionei, do guia, é uma questão, porque a gente está vendo o impacto da mudança climática, porque nós estamos, existe por uma série de fatores, né? As empresas têm que ser responsáveis pelo que elas produzem, né? Uma outra coisa, por exemplo, que existe na Europa e não existe no Brasil, mas tem que existir, é uma lei que obrigue as empresas a terem peças de reposição por um período mais longo. Porque hoje em dia você compra uma televisão, às vezes em menos de 2 anos ela quebra. E aí vão falar, está fora da garantia. Né? Quer dizer, a garantia é o fabricante que estipulou. Qual é o interesse dele? Dar uma garantia muito longa? Então, precisa também ter regulação para o mundo ficar mais sustentável e você poder usar uma televisão por muito tempo. Antigamente, quanto tempo a gente usava uma TV? Eu tenho TV de 10 anos, funciona até hoje. Agora, compra uma TV hoje e vê quanto tempo. Então, existe essa coisa da regulação também pelo consumo responsável, né? Nós, como consumidores, temos que pensar, será que eu preciso todo ano trocar de celular? Para onde vai o meu celular antigo, né? E qual é a consequência, a relação disso com a ventania que deu em São Paulo, a falta de luz que nós tivemos, né? Ou a seca, ou a enchente? Quer dizer, cada um de nós pensarmos mesmo qual é o efeito, qual é o meu papel aqui, né? No mundo que a gente está vivendo hoje. Você acha que já tem uma geração, Eneida, que
pensa um pouco diferente. Eu entrevistei uma moça aqui que esses dias que ela falou, minhas roupas é tudo de brechó e eu gosto de comprar coisa que os outros já usam, não tem problema não. Excelente. Eu não sou consumista. Mas não é todo mundo, né? Mas você acha que tem gente que está mais ligado nisso? Eu acho que as novas gerações hoje, ela tem uma preocupação bem maior do que as gerações anteriores, né? E eu vejo, assim, a gente, inclusive no IDEC, o IDEC, ele é muito plural e nós temos muitos dos nossos colaboradores são jovens. Então, isso é muito bacana também, sabe? Essa troca geracional. São muitos colaboradores jovens e eles têm essa preocupação, mas obviamente que eu não estou usando o IDEC como uma amostra. A gente tem lido isso, essa nova geração, que a Z, que eu faço um pouco de confusão, que a Y. Essas tem gerações, perco. elas são bastante preocupadas com isso. Hoje, por exemplo, elas querem saber de onde que vem aquela carne, desmatamento. É uma geração que está muito mais ligada nisso. Então, eu acho isso muito, muito, muito gratificante. A gente fica muito feliz, né, de ver que essa nova geração tem essa preocupação. Mas, obviamente, que isso é um desafio pela frente. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o papel do IDEC, que é justamente isso, conscientizar as pessoas, né? A nossa atuação visa muito conscientizar, prevenir e educar o consumidor para que ele saiba realmente que o direito dele está amparado por uma legislação. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, ele existe e ele foi feito para ser usado, né? Mas como é que você faz isso? Porque eu sempre cito um caso aqui, eu estava numa fila, a moça chegou na minha frente e a atendente falou assim, olha, não vai ter atendimento, o médico ele foi desqualificado, esqueci o nome. Ele foi descredenciado. Descredenciado, então hoje não vai ter. Aí a senhorinha na frente, eu falei assim, não, a senhora vai embora, não. Não é possível, vamos procurar no Código de Defesa do Consumidor, porque se a senhora saiu de casa, veio aqui, o médico não está, aí a gente foi pesquisar e assim, eles teriam que ter avisado acho que 30 dias antes. Sim, perfeito. E aí eu fiquei lá, falei com a moça e ela foi atender. Arruma outro médico. Então, assim, é desconhecimento, né? Não é. E tem até a coisa eu não sei se plano de saúde tem, mas no comércio tem o código. Mas também não adianta estar o livrinho lá se a pessoa não sabe onde procurar, né? Sim, isso que você falou é muito importante. Inclusive, eu e a Carla, essa semana, nós estávamos trocando essa conversa, falando sobre isso, porque o que acontece, assim, existe a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais terem o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Mas, como você falou, se você não souber utilizá-lo, de nada adianta. Então, o que a gente observa é justamente a importância de levar esse conhecimento, de levar como você, como consumidor, eu, por exemplo, eu faço muito uso disso, porque eu conheço o Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Uma vez eu fui numa loja, eu tinha certeza que eu queria comprar o meu produto, eu queria comprar usando cartão de crédito. Mas o que eu fiz antes de procurar e pegar o meu produto? Eu olhei, andei a loja inteira e não tinha nenhuma informação dizendo que não aceitava cartão de crédito. Eu fui, fiz a compra, quando eu passei, a moça falou, por gentileza, como você vai pagar? Eu falei, eu vou passar no cartão. Ela falou, mas aqui não aceita cartão. Eu não entrei em pânico. Eu falei para ela, onde está essa informação? Eu quero saber onde está essa informação. Porque eu tive esse cuidado de olhar. Aí a pessoa pegou e falou assim, eu estou dizendo que não aceita. Eu falei, então, mas você dizer que não aceita não é o suficiente. Isso está numa legislação. E deveria estar de uma forma extensiva, né? E o Código de Defesa do Consumidor, ele deixa isso muito claro. Aí a pessoa já, obviamente, começa a entrar naquela coisa assim, meio assustadora. Você é o quê? Você... O que você é? Eu sou um cidadão. Eu falei, não precisa ser nada, exatamente. Né? Só precisa entender dos direitos, mas nada. Eu só conheço o meu direito, né? E eu estou exercendo ele agora. E eu vou sair dessa loja realmente com toda a mercadoria que eu escolhi, utilizando cartão de crédito. Aí ela pegou e falou, não, mas você não está entendendo. Eu falei, olha, eu acredito que alguém aqui não está entendendo, mas eu posso assegurar que não sou eu. Aí eu peguei e falei assim, então vamos olhar a legislação? Aí eu peguei, mostrei lá, o artigo 30, 31, 32, fala tudo sobre isso. Ó, vou dar uma olhada que isso aí também eu não sabia de direitinho, não. E mas aí... sabe o que é interessante que você está falando, te cortando, porque a gente vai para o intervalo? Às vezes não precisa saber tudo, mas tem algumas coisas que são fundamentais, né? São fundamentais. Aí eu mostrei, ela pegou e falou, nossa, moça, peço desculpa, tal. Foi lá, no vizinho, pegou a maquininha e eu passei no cartão. Eu não precisei ser arrogante, não precisei dar carteirada. Por isso que eu acho a melhor ferramenta
É o conhecimento. É o conhecimento. Tá ali, e aí não tem... E se a lei está na lei, tem que cumprir, Não tem né? o que discutir, não tem muito né? que fugir, né? Então, eu sou muito entusiasmada com o conhecimento, porque realmente você tem como você discutir. Eu sempre falo, não precisa sair brigando, que as pessoas têm o hábito de falar, né, eu vou brigar. Não há necessidade. Não precisa. Pode ser cordial e Pode ser explicar, cordial, né? Porque a legislação está ali, ela está te protegendo. E a gente está numa casa de lei, se as pessoas, se as leis são feitas e a pessoa não busca seu direito, não adianta nada. São né? letra, então, vira letra... aquela coisa assim, fez a lei, mas não pegou. Não tem essa, tem que pegar, né? E acabou. Então, se depender do IDEC, vai pegar sempre. Eu gostei. A gente vai para um rápido intervalo e depois a gente vai falar mais sobre essa conexão que o IDEC tem com a academia, com pesquisa, e por isso que eles conseguem antever tantos problemas importantes, porque esse é o trabalho de fundo do IDEC, né? De frente é aquilo que a gente vai lá, fala de cartão de crédito e tudo mais, mas hoje você está conhecendo os valores do IDEC, que é muito importante, porque é uma instituição que você pode se amparar. Olha, não é talvez para como se diria, para uma geração ou outra, não, são para várias gerações, porque eles já estão aí há muito tempo, tá bom? Eu volto já. Estamos de volta no Alesp Cidadania. Hoje a gente está falando do IDEC, né, que é o Instituto de Defesa de Consumidores, que atua no Brasil todo. Você já conhece bastante da atuação deles, mas a gente está conhecendo os bastidores, porque eles são uma instituição que atua há muitas décadas e nessas décadas todas eles têm muita história. A gente está conhecendo um pouco aqui. Eu vou voltar com a Eneida Souza, que é coordenadora de relacionamento na instituição. Teve muitas vitórias, mas eu queria que você contasse alguma aí, até para a geração mais nova. Você está falando de planos aí, talvez o pessoal nem saiba o que é isso, né? Conta para a gente. Então, vamos lá. Realmente são inúmeras vitórias, né? Que são 37 anos, mas uma que realmente, assim, entrou para a história, né, do IDEC e que traz muito orgulho para nós, foi justamente a devolução dos valores das perdas da caderneta de poupança. Isso aconteceu para as pessoas jovens, né? Muitos nem eram nascidos. Em 1989, 89 e 90, tivemos o plano Verão, o plano Bresser e o plano Collor. O IDEC ingressou contra esses 3 planos econômicos, para justamente ressarcir esses valores aos poupadores que, na época, a caderneta de poupança deixou de remunerar. Eram planos que mudavam a configuração econômica do Brasil Com em relação certeza. à caderneta de poupança, juros, um monte de coisa. Exatamente. Entendi. Mexia diretamente no bolso do consumidor. E aí o IDEC assumiu ingressar com essas ações, mas a nossa grande vitória foi especialmente no plano Verão, que foi de 1989. Todas as poupadoras que tinham caderneta de poupança com aniversário do dia 1º ao dia 15 de janeiro de 1989 foram afetados. E aí nós ingressamos com a ação. Essa ação levou muitos anos, porque é uma ação civil pública, então tem todo um ritual mesmo de uma ação, né? Primeira instância, segunda instância, recorre, enfim. Mas nós saímos vitoriosos, né? E aí nós também firmamos há 5 anos atrás, acho que foi isso, né, cara? Sim. Nós teve o acordo dos planos econômicos, porque essas ações estavam muito demoradas. E aí o IDEC beneficiou milhares de famílias. Tivemos, assim, o lado, talvez, que realmente nos traz bastante tristeza, que muitos desses associados, como foi uma ação muito demorada, e quando eles ingressaram com a ação, eles já tinham 40, 50 anos, muitos não tiveram a sorte, né, de receber diretamente esses valores, mas suas famílias, seus familiares foram beneficiados, que são os herdeiros. Eneida, eu queria falar também que a gente ressarciu mais de 200 milhões de reais Sim, isso é importante. para os nossos associados. Sim, isso é muito mas, como a gente moveu a ação civil pública, os consumidores poupadores podiam usar outros advogados fundamentados na nossa ação. Sim. E nós somos mais ou menos 10% do total. Então, foi uma ação de bilhões de reais ressarcidos para os brasileiros. Não, é interessante, porque assim, quem era associado já se beneficiou diretamente, mas é claro que você cria uma jurisprudência, uma vitória, e aí a sociedade inteira acabou se beneficiando. Exatamente. Muito, muito interessante. Eu queria falar de uma outra coisa recente, que o público mais jovem, todos nós aqui já podemos
ver, né, o resultado. Que são as lupas de advertência nos produtos quando tem alta gordura, alto teor de açúcar, né, sódio ou gordura. Então, eu tenho visto, isso é recente? Tenho visto Isso rotulagem. é recente, a partir agora de outubro que tornou-se obrigatório, né, para todas as indústrias, né, e foi uma luta do IDEC, mais de 5 anos, né, a gente incidiu na Anvisa. E com estudos, como você estava falando, a gente faz pesquisas e outros países do mundo já tinham adotado, né, sistemas para advertir e para que as pessoas soubessem que aqueles produtos não são saudáveis, né? A gente usa o marketing, a gente começou falando do marketing, mas o ser humano usa o marketing contra ele mesmo, né? Porque assim, esses dias a gente faz muito a matéria de saúde aqui também, falando, por exemplo, dos produtos processados, né? Sim. Eu estava olhando uma matéria, falando, se você pegar um produto processado, vamos pegar uma bolachinha recheada. Aquilo antes de ficar com aquela cor bonita e com aquela crocante, aquilo é uma massa cinzenta que se você olhar, você não come, você tem nojo. Verdade. Aí depois eles começam a juntar aqueles aditivos. Aí fica crocante, o seu cérebro entende, nossa, isso aqui é uma coisa saudável e parece um pãozinho que acabou de sair. Mas não é. É tudo, como é que fala? Artificial. Sim. Aquele gosto gostoso que você tem vontade de comer mais, também é artificial. Então, mas aí tem o marketing pesado para você consumir esses produtos, né? Sim. E aí que entra esse pano de fundo, que é o IDEC, de começar a orientar, e principalmente os consumidores. Eu fico pensando, por exemplo, em... vamos supor, agora a gente teve recentemente na capital paulista essa questão da energia elétrica. Aliás, final de semana, aí, a gente está gravando isso aqui em meados de outubro de 2024, já está previsto aí para final de semana muita chuva e muito vento. E aqui na casa teve CPI para tratar desse tema, né? E outros temas assim. Vocês, como estudam bastante, vocês costumam orientar, tem uma atuação política ou a orientação é diretamente ao consumidor sobre grandes temas, como você falou ali, olha gente, isso aqui lá na frente vai dar problema? Isso depende, viu, Jeremias? No caso da energia elétrica, a gente tem muito conteúdo no site, aliás, eu queria falar isso, tem muito conteúdo útil para as pessoas gratuitamente no nosso site. E tem um conteúdo também, umas sessões que a gente chama de dicas e direitos, sobre energia. Né? Eu não sei se as pessoas sabiam que elas têm direito a serem ressarcidas se tiver uma queima de algum equipamento durante, né, essas falhas que acontecem, ou se os produtos estragarem na geladeira, ou se tiver medicamento na geladeira. Claro que o consumidor tem que ter as notas fiscais, né, que a gente tem que ter comprovantes, né, de que tinha aquele produto, o valor do produto, mas ela pode e deve pedir o ressarcimento. Né? E deixa eu só fazer uma observação, claro. Que o que a Carla está falando é muito importante, e é importante que as pessoas saibam que isso está lá no código. Isso está lá, o código é muito claro que ele fala que o fornecedor de produtos responde independentemente da culpa pelos danos causados. Certo. Pela prestação de serviço. Isso está na legislação. Então, é importante que esse consumidor saiba que ele está amparado por uma lei, que é um direito. E aí ele tem que, realmente a gente incentiva muito que a pessoa busque por esse direito e faça esse direito valer. E destacar sempre que isso são concessões, educação, saúde, segurança pública, é dever do Estado. E ele pode dar uma concessão, mas essa concessão pode ser tirada. Então, assim, não é a mesma coisa de uma empresa que está vendendo sapato. É diferente, porque são bens extremamente necessários, né? Então, Serviços essenciais. Serviços essenciais, então não pode faltar. E o tratamento tem que ser diferente. Aliás, sobre serviços essenciais, uma outra coisa que eu estava lendo, eu não sei detalhar também a lei, e hoje a gente não trouxe advogados, mas, por exemplo, a gente sabe... hoje tudo é robozinho, né? Então a gente não fala mais com o ser humano, assim. Mas as empresas públicas, eu vi que tem uma legislação que você é obrigado a ser atendido por um humano. Sim. Né? Mas vocês percebem assim, que parece que quanto mais as empresas crescem, mais dificuldade a gente tem. Essas redes sociais, por exemplo, que a gente usa, se você quiser falar com eles, não é muito fácil, não, né? Esse é um grande problema. Quanto mais vai problema. crescendo, vai ficando mais difícil, né? Não, isso é verdade. Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando, né? O IDEC, a gente tem olhado muito para isso, porque muitos associados, especialmente as pessoas mais idosas, elas ficam completamente perdidas nesse universo, né? Do mundo digital. Então, nós trabalhamos muito pela inclusão. Não adianta, o consumidor ele tem que ter amparo e tem que ter acesso ao serviço, né?
Então, o que você trouxe aqui é muito importante, porque nós estamos debruçando, olhando com muito cuidado sobre essa questão. Porque as grandes empresas, obviamente, a gente sabe que existem as facilidades e tudo mais. Não somos contra, isso é muito importante deixar claro. O que nós defendemos é o acesso do consumidor para essa prestação de serviço que foi colocada no mercado de serviço, no mercado de consumo. Sim. Uma vez que está no mercado de consumo, quem colocou tem que ficar atento com a legislação e trazer essa proteção. Eu queria falar, Jeremias, de um papel nosso que é estar presente. A gente está presente, por exemplo, no Conselho da Anatel, né? A gente é conselheiro lá, a gente participa desses espaços, representando os consumidores. E isso é muito importante. Infelizmente, a gente não consegue estar em todos os espaços, né? E a gente depende do apoio financeiro para estar cada vez ocupando mais espaços. Mas lá no Conselho da Anatel, por exemplo, a nova lei do saque, a gente estava lá também para verificar o que estava em pauta e defender os consumidores ali. Uma das coisas que tiraram foi a questão da loja física de empresas de telefonia. Então, elas não são mais obrigadas a ter loja física. Como é que o consumidor faz, né? Se ele não tiver acesso à internet, né? Ou se a internet custa para ele, não tem aquele recurso, a disponibilidade. É o que a Neida acabou de falar, você tem uma geração mais velha que às vezes se não tem um filho alguém ali, ele não consegue pegar no celular e ele vai ficar sem atendimento praticamente, Exatamente. Porque ele não vai entender o processo. Às vezes pode parecer simples para a gente, mas para algumas pessoas não vai ser simples. Mas eu queria só falar que isso é o papel do IDEC também. Então, a gente não consegue mover a ação judicial em todos os temas, né? Sim. Porque leva 30 anos, essa ação que a Eneida falou, leva 30 anos, é muito recurso. E a gente também não tem certeza do desfecho, né? Sim. Mas ocupar essas posições, né? Nos conselhos, nas audiências públicas, uma coisa que a gente fala sempre com o consumidor, acompanhe, participe das audiências públicas. Isso é porque muito ali importante. também você precisa ocupar os consumidores, o lugar deles, né? E a fala deles precisa ser ouvida. Então, isso é uma outra coisa que a gente recomenda também. E vira e mexe no site, ou a gente faz campanhas para participarem das audiências, para a gente poder exigir, né? Demandar. Porque se a gente não exigir, não demandar, a gente vai ter os direitos cada vez mais reduzidos. Mais né? reduzidos, né? É. E uma forma de ajudar também, eu queria que vocês falassem como é que... Porque tem a revista e, assim, esse aspecto da independência do IDEC, eu acho que é muito legal, é muito interessante. E você pode fortalecer o IDEC. Às vezes você não pode ir lá numa audiência pública, você não tem tempo, mas sempre vai ter um representante ali do IDEC. E quanto mais fortalecidos eles estiverem, mais essa representatividade vai acontecer. Porque da indústria, pro lado da indústria, dos grandes, já tem lobbies, pode ter certeza que vai ter. Mas nós, consumidores, embora sejamos muitos, às vezes não tem esse fortalecimento. Então, eu queria que você explicasse como é que a pessoa ajuda, participa, acho que é mensalmente. Agradeço pode você ter. A gente convida as pessoas a se associarem ao IDEC, né? Então, a se associar, as pessoas estão apoiando dando a retaguarda para que a gente esteja presente, para que a gente atue em defesa das pessoas, né? E, além disso, algumas modalidades de associação dão direito até do atendimento da nossa equipe. Então, se a pessoa tem alguma dúvida com relação a plano de saúde, né, Eneida? A Eneida pode contar aqui algumas questões até sobre energia. A gente orienta, né? A gente tem conteúdos para que eles possam usar perante as empresas para demandar os seus direitos. E, em última instância, caso ele não consiga resolver nas esferas extrajudiciais, até alguns modelos de petição para o JEC a gente tem. O JEC é o Juizado Especial Civil, né? Para pequenas causas, né? Para valores abaixo de 20 salários mínimos. Então, é um conteúdo muito útil para as pessoas. E o que está por trás, a gente fala... E quanto é? Tem um valor fixo hoje a mensalidade? Varia de R$15 por mês a R$30 por mês. É menos de R$1 por dia, né? Nossa, bem pouquinho mesmo. É pouco, mas para a gente faz tanta diferença. Muita diferença. Faz muita diferença. Mas vocês atuam no Brasil todo, né? Atuamos. Então, gente do Brasil todo pode ajudar também. A abrangência nacional. Como é que eu faço? Eu entro lá no site e tem um caminhozinho, tem um o QR Associce, Code? você tem o Associce. Tá. Você pode entrar pelo nosso site, entrando no Associce. Tem o WhatsApp, que hoje a gente está com essa ferramenta. E também tem o nosso telefone, né, de contato, não sei se nesse caso. E aí me associei e não quero mais também, não é obrigatório, é só desassociar. A Constituição deixa isso muito claro na ela vai na lei ali, ó. Não tem. E pode entrar nas nossas redes sociais e mandar uma mensagem para a gente. Eu quero me associar, como é que eu faço? Ótimo. A gente entra em contato.
E a Explica. partir do momento que a pessoa também não tem mais interesse, ela também tem essa liberdade, porque a Claro. E Constituição aí, deixa se eu me claro. associar, eu vou, por exemplo, se tiver uma ação coletiva... E se você for predicado por aquela determinada ação, para você ser associado à IDEC, automaticamente você já poderá ser representado por nós, né? Aham. Não é que, E se a não é pessoa que eles não... vão entrar com uma ação particular sua, não, né? Não. Explica direitinho como é que... Ah, sim, uma ação civil pública, ela visa beneficiar o direito de todas as pessoas que foram predicadas por um determinado dano. Ah, certo. Né? Então, a exemplo, inclusive, é o plano econômico. Tinha milhares de pessoas, não sabíamos quem era a pessoa. Mas nós movemos a ação e as pessoas foram aparecendo, né? Nós sabíamos que tinha muita gente que tinha sido prejudicada, né? Que a gente chama de pessoas indeterminadas, né? Sim. Uma ação civil pública, ela vai justamente brigar pelo direito de todos. Aí, a representatividade pode ser via IDEC ou, como a Carla colocou, muitas pessoas na época contrataram advogados particulares e esses advogados utilizaram, porque isso é uma norma jurídica que pode acontecer, eles utilizaram a decisão do IDEC, que foi favorável, para representar os seus clientes. E a orientação para quem se associa, assim, é uma orientação geral, porque também não dá para fazer uma orientação individualizada, né, para cada pessoa. Não, a orientação, agora eu estou falando de ação civil pública, funciona assim. Sim. Mas se você se associar ao IDEC, vai ser um prazer, viu, Jeremias? E você, porventura, for desrespeitado um determinado direito, vamos dar exemplo, plano de saúde. Certo. Né? Você tem lá um plano de saúde, de repente, como esse caso que você citou, Sim. tem um descredenciamento e você não foi informado. Certo. Você pode nos procurar, você vai ser atendido por especialistas no Código de Defesa do Consumidor e você vai. Qual que é o nosso principal objetivo? Te educar, mostrar, olha, Jeremias, seu direito está aqui, está fundamentado aqui. Nós temos um modelo de carta que nós vamos te indicar, olha, apresenta esse modelo para... Aí a gente vê o melhor Isso é lugar. muito legal. Eu já fiz, por exemplo, só que era particular. O cara, ele tinha um modelinho, no caso era de multas. E ele te dava, e eu usei o modelo e ganhei açãozinha só com o modelo. Então, nossa. poxa, então é uma mão na roda. Você está Sim. com problema na área de saúde, de segurança, infinidade de áreas Não, é do consumo verdade. que vocês atuam, né? E você compras, falou uma né? Muita coisa. gente tem problema com compras, não sabe os seus direitos também. E quando você vai no juizado especial, Cível. geralmente hoje você faz muita coisa online, a pessoa fala, conta aí a historinha, né? E se você já tiver um modelinho, você já Facilita manda muito. tudo. Geralmente tem muitos estagiários que vão adorar. Não, você tá- facilita muito. E até eu acho isso facilita demais. Nesse caso, assim, só para retomar Sim. um pouquinho, que acho que é importante a gente falar, quando o consumidor ele está respaldado com modelo de carta, que fala o direito dele, que está Sim. mostrando um amparo legal, ele também se sente muito fortalecido. Entende? É muito importante para ele. E outra, é importante que a empresa saiba que aquele consumidor conhece o direito dele. Entendeu? Eu acho, viu, Carla, que vocês têm que divulgar e orientar ao máximo as pessoas nesse sentido. Eu estava vendo uma palestra, por exemplo, que acho que era um cientista político que estava explicando assim, olha, das forças mundiais, né? Então ele explicava assim, olha, Estados Unidos, mesmo com a China crescendo em armamento, ainda só os Estados Unidos têm poder de mandar um avião para qualquer parte do mundo, então eles ainda, pelo menos nos próximos 10 anos, ainda vai ser assim. O poder econômico dividido entre Estados Unidos, China e a União Europeia, e aí ele fala de um terceiro poder, que são essas empresas de tecnologia. Então ele falou que tem esses três poderes, e ele falou que essas grandes empresas de tecnologia, elas são mais fortes que alguns países. Elas Sim. têm mais dinheiro que Com certeza. países. Sim. A gente já viu aqui no Brasil algumas coisas acontecendo. O tamanho Sim. e poder. Então, ele falou, é uma outra realidade que a gente tem. Então, assim, eu falo isso porque a população, de uma forma geral, é um pouco... Claro, tem muitas instituições, mas uma instituição como o IDEC pode atuar, porque vocês pesquisam. Sim. Né? Porque eu estava falando assim, essas grandes empresas, a gente se sente indefeso, você não consegue falar. Se eles falarem, eles são tão grandes assim, você fica indefeso diante do tamanho disso. Às vezes governos, né, ficam, ainda mais o pobre do consumidor que está ali tentando... E outra, todos os nossos dados estão nessas grandes empresas, né? Então, assim, e o IDEC tem, mesmo um time pequeno, vocês vão lá e enfrentam, tem ações grandes e ganham isso, né? Eu acho que esse é uma das vertentes que no futuro a gente vai ter que enfrentar. Uma das ações que a gente moveu agora recentemente foi contra a Meta. A Meta é a empresa dona do Facebook, do Instagram, né? Por quê? Porque eles estão usando os dados
para treinar a inteligência artificial, Certo. né, do WhatsApp. E aí, mas sem pedir o consentimento das pessoas e sem explicar, né, o que vai acontecer por conta disso. Entendi. A gente moveu uma ação bilionária, são 2 bilhões de reais, e a gente está na justiça nesse momento, né, para defender todo mundo coletivamente. Entendi. Nossa, olha, eu falei aqui, parece que eu peguei no ar um negócio interessante, né? Porque quem é que ele vai... A gente tem muitas instituições, tem o PROCON e tudo mais, mas instituições como o IDEC, porque eles vão lá e brigam, entra ano, saindo, eles estão lá, né? E eles defendem o coletivo. Eu acho que isso tem nos próximos anos... Peso, A gente viu aí, durante a pandemia, tanta notícia falsa, né? Sim. Às vezes, e criminosa, né? Em nome de Fiocruz, eu recebi para não se vacinar lá, tava, eu falei, gente, isso aqui não pode ser da Fiocruz. Dava um Google, essa notícia não é da Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição séria. Botava lá no WhatsApp, a gente jornalista fica fazendo o trabalho ao contrário, né? Mas o IDEC tem essa função que eu acho que é extraordinária e vai ser só cada vez maior. Uma coisa que eu nunca achava que ia acontecer, a imprensa ter lá os seus locais para ficar analisando se é fake news, se não é, né? Isso há 10, 15 anos não existia, né? Hoje a imprensa tem que fazer esse papel. Ah, gente, isso aqui é mentira, é falso, né? Então, o consumidor, de uma forma geral, está muito... Está um pouco perdido, né? Instituições como vocês acho que vão ajudar a dar um norte. Ele está vulnerável. Inclusive, a gente está lançando agora um guia contra golpes, né? Principalmente em idosos, mas em todos nós. E esse guia vai estar disponível gratuitamente no nosso site, porque, de fato, as pessoas estão perdidas. Né? Cada hora é um golpe que a gente cai, então corre lá no nosso site, né? Acessa a informação toda para ver o que fazer. O que eu faço se eu cair num golpe, né? Sim, então. E aí, gente, se associar, vai ter a revista, como eles pesquisam, todo mês você vai receber alguma coisa que eles estão lá na frente. Então você vai se adiantar, né? Coisas que ninguém está sabendo, eles como estão em contato com a academia, com grandes universidades, inclusive internacionais, você vai ter acesso e... Encontros também, nós fazemos encontro exclusivo para associado online, para atender o Brasil inteiro. Então, esse ano a gente já está entrando no quarto encontro. Sobre etarismo, né? Porque a gente sabe que um público idoso tem muita dificuldade com esse mundo digital e eles têm direitos, né? E a gente já promoveu esse ano um encontro sobre plano de saúde, que é, né, uma das questões que mais chega para a gente. Direitos digitais e serviços financeiros também. Porque a gente sabe que a gente tem uma população muito endividada, né? Então, é um outro tema muito procurado lá com a gente. Tem a galera, o pessoal que fica aí nos jogos, eu fiquei abismado com tanto de gente que ganha pouquinho, às vezes ganha um auxílio e fica jogando nessas coisas aí. Então, assim, isso é falta de informação. Falta de informação. É falta de informação. E excesso de publicidade, né? Eu sou do marketing, mas a publicidade das bets está em todos os lugares, né? Com personalidades famosas e as pessoas... Isso está virando um problema de saúde pública no Brasil, mais do que qualquer... Esse problema existe no mundo inteiro, mas no Brasil está um problema seríssimo e o IDEC está atuando nisso e eu falo para as pessoas, acompanhem a gente porque isso é inadmissível. Tá nessa a gente situação. vai acompanhar aqui também e sempre trago notícias porque a gente vai fazendo o programa. Vou passar aqui para a Eneida para a gente encerrar, nosso tempo está acabando. Eneida, vai para arrematar aí, mas olha, já agradecendo bastante a presença de vocês. Eu que agradeço, foi muito gostoso, uma tarde maravilhosa. Obrigado. É sempre um prazer a gente poder falar do nosso trabalho, poder divulgar, né? Então, a gente só temos a agradecer. E acho que uma coisa que eu gostaria de deixar claro, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que o IDEC é uma organização que só trata de situações relacionadas a consumo. Correto. Isso é muito importante, né? Então, qualquer outro tema que foge da pauta do IDEC não tem como nós atuarmos, né? Então, isso é importante. E importante também convidar as pessoas a se juntar, gente. A gente precisa realmente da representatividade, do apoio da população, né? Como um todo, do Brasil inteiro. Porque são muitas batalhas e para a gente vencer, a gente tem que estar junto. E todo mundo tem que estar com a gente. Então, fica aí um convite carinhoso para as pessoas acessarem nosso site, conhecer. Eu vou ter um prazer de recebê-los. Seguir a gente nas redes sociais. Recebê-las, seguir na rede social. E, mais uma vez, eu fico aqui meu agradecimento. Muito obrigado. Olha, vai lá no IDEC, porque se você, vamos supor, você vai na rede social e coloca lá, você vai começar a receber coisas deles direto, newsletter, né? né? E aí, a gente já colocou aí o site, o Instagram, para todo mundo conhecer e acompanhar.
E é isso, né, Carla? Passar para você aqui, obrigado se eu esqueci alguma coisa, mas olha, uma instituição que tem 37 anos, eu acho que ela está mais do que validada. Então, acho que para a população defender seus direitos, coletivamente, de tanta coisa, se você tem um recursozinho aí, mas vale a pena, viu? Sim, o consumidor é a nossa razão de ser, né? É a nossa razão de existir no começo e no final. Então, o consumidor pode, né? As pessoas podem confiar na gente pela nossa independência. E a gente também tem uma newsletter, um boletim, digamos assim, que vai semanalmente para as pessoas com várias, assim, vai desde dica até atuações nossas. Legal. Então, é gratuita essa newsletter e a gente convida também as pessoas a assinarem. Que bacana. E agradecer. Muito obrigada pelo convite. Não, a gente que estar aqui agradece hoje. muito vocês terem vindo aqui pessoalmente. E olha, hoje, se você sabe se uma compra que você tem, se você pode devolver. Antigamente, devolve no sábado, não pode devolver no sábado, né? Se comprou pela internet, pode devolver. Você tem direito no plano de saúde, tanta coisa do direito do consumidor, muito se deve ao IDEC, porque lá atrás eles estavam lá no início, claro que não foram só eles, mas eles ajudaram muito, é um grupo de pessoas muito empenhadas pelo direito do consumidor. E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo a gente tem comissão, tem frente parlamentar, então é só você procurar seu deputado para saber, porque aí, como bem lembrou a Eneida, todo mundo trabalhando junto, a gente vai ter os nossos direitos garantidos. E os deveres também, claro, né? Muito obrigado a você que nos acompanha até aqui, pela sua companhia. Continue mandando seus temas e revejam este tema lá no YouTube, porque vai ficar lá também, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.